Olá, que bom te ter por aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eliana, eu sou terapeuta e praticante de barra de Axis. Durante essa semana eu recebi alguns comentários me questionando sobre se era possível nós influenciarmos outras pessoas, se era possível nós mudarmos a situação em que outra pessoa se encontrava, seja de escassez, seja de doença. Então, no vídeo de hoje eu quero passar algumas experiências da minha vida para que fique de mais fácil entendimento para você que é sim possível influenciar outras pessoas, assim como nós também somos influenciados por pessoas. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar aconteceu há alguns anos atrás, quando meu filho começou a ir para o colégio. Ele sempre foi uma criança mais apegada a mim e ao meu marido. Ele não gostava de ficar sozinho. Ele sentia muita saudade. Ele não se enturmava facilmente, não fazia amigos facilmente. Ele preferia ficar do nosso lado. Minha filha não. Minha filha sempre foi mais independente. Então, eu não tinha este sentimento em relação a ela. Já com ele, eu tinha o seguinte sentimento de que não seria fácil para ele ir para o colégio, de que ele teria dificuldades de ficar lá sozinho a tarde inteira, longe de nós, que ele teria dificuldade de fazer amigos, que talvez ele tivesse medo de ir sozinho para a escola. Resumindo, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive que ir uma semana junto com ele para o colégio, porque ele tinha medo de ficar sozinho na escola, ele tinha saudades, ele não conseguia se enturmar. Então eu fui uma semana junto com ele para o colégio, para que ele pudesse se adaptar. Mas, depois disso, quando eu tive este entendimento, quando eu entendi de que ele estava refletindo apenas aquilo que eu tinha na minha consciência, eu consegui alterar isso, eu consegui modificar isso. Então preste atenção no que eu fiz, porque você pode fazer o mesmo na sua vida, nas situações que você deseja alterar. Então, como ele ainda era uma criança, principalmente até os 7 anos de idade, é mais fácil de fazer isso. Não quer dizer que numa pessoa adulta isso não vai interferir, que isso não vai funcionar. Isso pode funcionar, sim. Depende muito das crenças que essa pessoa já tem e das resistências que ela coloca. Mas sempre influencia. Então, de noite, quando ele ia dormir, assim que ele pegava no sono, ou seja, o que acontece quando ele pega no sono, quando uma pessoa começa a dormir. Quando a pessoa vai dormir, você se desapega dos 5 sentidos, você se desapega do mundo exterior, ou seja, você não coloca tanta resistência ao que lhe é repassado. A nossa mente, ela não para de trabalhar nem um segundo sequer. Então, a nossa mente, ela vai trabalhar durante toda a noite, com aquelas informações que você recebeu durante o dia e principalmente com aquelas informações que você recebe antes de dormir. Então, eu esperava ele pegar no sono. Quando ele pegava no sono, quando ele não colocava mais resistência, eu transmitia para ele palavras, frases positivas, juntamente com o sentimento de que isso já estava acontecendo. Então eu dizia para ele: eu estou tão feliz que você está adorando ir para a escola.
Eu estou tão feliz que você sai na hora do recreio, que você brinca, que você fez vários amiguinhos. Eu estou tão feliz que agora você vai sozinho de ônibus para a escola, que você não tem medo, que você entende que logo, logo você volta para casa e pode estar junto conosco novamente. Eu fui repetindo isso todas as noites por pelo menos uma semana. Quando deu esta uma semana, eu já comecei a ver diferença no modo dele se comportar. Ele já não reclamava mais de não querer ir para a escola, porque todos os dias ele reclamava que não queria ir, então isso ele já não fazia mais. Ele tinha um friozinho na barriga ainda na hora de pegar o ônibus, mas isso também já não estava mais tão forte. Ele já subia no ônibus, ele já não chorava mais, ele já ia para a escola sem chorar, tendo em vista que logo, logo ele estaria em casa e que ele não precisava ter aquele sentimento de saudade, de preocupação de não estar em casa. Então ali eu já vi a diferença no comportamento dele. Em poucos dias, ele já começou a fazer amigos e já começou a gostar de ir para a escola. Então este é o primeiro exemplo de que nós podemos, sim, influenciar as outras pessoas. A gente não muda elas, a gente apenas vê neles o reflexo que nós temos na nossa consciência. Então, na verdade, todos nós somos um. O que você enxerga no outro é algo que está dentro de você. Quando você muda a sua consciência, quando você muda o seu ponto de vista em relação àquela pessoa, em relação àquela situação, em relação àquele problema, aquela situação muda também. Então, o segundo exemplo que eu quero dar é o seguinte. Alguns anos atrás, a gente fez um negócio com uma pessoa conhecida e a gente tinha um determinado valor a receber numa certa data, já decidida entre ambos. O que aconteceu foi que, naquele dia combinado, nós recebemos aquele pagamento que nós já havíamos acertado anteriormente. Mas esta pessoa que fez negócio com a gente já fez negócios com mais pessoas aqui ao redor, aqui próximos da minha casa. E o que aconteceu foi que ela não cumpriu o acordo com todas as pessoas. Ela chegou a pagar, sim, o que devia, mas muito tempo depois do combinado. O que eu quero dizer com isso? Quando nós fizemos um negócio com esta pessoa, fechamos o negócio, nós tínhamos em mente que esta pessoa era uma pessoa séria, leal e que ela iria cumprir com o acordo naquela data que foi decidida. E foi isso que aconteceu. Já teve uma pessoa próxima que também fechou um negócio com essa pessoa, mas na sua mente ela tinha uma visão diferente sobre esta pessoa com que fez o negócio. Ela considerava que esta pessoa não era muito confiável. Ela tinha medo de que talvez ela não cumprisse o acordo, de que talvez ela não pagasse no dia em que foi combinado de se fazer o pagamento. Resumindo, foi isso que aconteceu. Ou seja, mais uma vez ficou provado. Aquilo que eu e meu marido tínhamos na nossa consciência, na nossa mente sobre esta pessoa,
com que fizemos o negócio se concretizou. Nós considerávamos ela uma pessoa honesta, que iria cumprir com o combinado. Já esta outra pessoa próxima a nós não tinha a mesma visão. Tinha dúvidas, tinha medo, tinha receio de que não pagasse naquele dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Então entenda, a pessoa ela continua a mesma, mas o que acontece é que ela reage àquela frequência que você está emitindo. Se você emite uma frequência de confiança, uma frequência de respeito, uma frequência de compromisso, de que sim, ela vai cumprir com o compromisso, essa pessoa entra em ressonância com esta frequência e ela vai te responder a esta frequência. Da mesma forma que aconteceu quando ela não cumpriu o acordo. Ela simplesmente se sintonizou, ela simplesmente respondeu àquela frequência negativa de que talvez ela não pagasse no dia. E agora, talvez um dos exemplos mais significativos que talvez você já tenha passado na sua vida é de ter alguma pessoa internada num hospital, por exemplo. Você pode perceber que se você tem um ente querido internado num hospital, por exemplo, ou acamado em casa, quando esta pessoa, esse seu ente querido, entra em contato com outras pessoas que vêm visitar ou que estão lá cuidando dele nesses dias que está internado, nesses dias que está acamado, quando aquelas pessoas que estão lá são negativas, quando elas emitem uma frequência de medo, uma frequência de dúvida, uma frequência de preocupação, aquela pessoa acamada, adoentada, ela tende a não reagir, ela tende a ficar até pior, regredir no estado em que ela se encontrava. Ela tende a piorar a sua situação de saúde, porque ela está sofrendo interferências negativas. E não é que essas pessoas que estão lá visitando ou cuidando estão desejando o mal, mas essas pessoas estão vibrando no medo, na preocupação. E isso vai afetar. Tudo é energia. Essa pessoa acamada vai sentir que eles estão preocupados, vai sentir que eles estão com medo de que algo de pior aconteça. E o que acontece? Essa pessoa absorve isso, essa pessoa acamada, ela absorve isso e acaba reagindo negativamente. Já quando essa pessoa entra em contato com pessoas que estão lá para visitá-la ou para cuidá-la, que são positivas, que são confiantes, que acreditam que a fé pode tudo, que essa pessoa pode se curar, que tendo fé em Deus, tudo é possível, eles passam esta mesma frequência positiva, esta frequência de cura, de esperança para ela. E ela reage positivamente. Então, dessa forma, nós influenciamos as outras pessoas. Se você tem uma pessoa em casa que está passando por dificuldades, você pode influenciar ela. Você pode mentalizar ela bem. Lembrando que cada um cria a sua própria realidade.
Então você não consegue mudar essa pessoa. Você não consegue criar a realidade daquela pessoa. Mas você pode influenciar. Se essa pessoa ela tem uma consciência muito baixa, muito inferior, e se a sua consciência já está muito expandida, é muito provável que essa influência seja ainda maior da sua parte, que você consiga ajudar ainda mais esta pessoa. Ainda mais entendendo o que eu expliquei. Se você tem uma pessoa que está adoentada em casa, não olhe para ela com um sentimento de que, nossa, que tristeza, eu não queria que você passasse por isso. Olhe para ela e veja ela se recuperando dia após dia. É a sua consciência que cria. Você precisa enxergar ela se recuperando. Você precisa criar na sua mente a imagem de que ela está melhorando dia após dia. Então pode acontecer de que você tenha em casa também um marido ou uma esposa que fazem algo que você não está de acordo. Como você pode fazer para mudar isso? Primeiramente, sabendo que eles estão apenas refletindo aquilo que está na sua consciência. Eles estão apenas refletindo aquilo que você está consciente de ser. Por exemplo, vamos supor que o seu marido chega em casa e não olha para você. Vai direto para o sofá para assistir TV. Ou vai direto para o sofá para mexer nas redes sociais. Então você pensa, então você tem em sua mente, em sua consciência, parece que ele não gosta mais de mim. Ele não me dá atenção. Parece que ele não se importa comigo. Ele não olha para mim, ele não me dá atenção. Eu sempre fico em segundo lugar. Eu não sou tão importante como as redes sociais. Se você está consciente disto, de que você está em segundo plano, de que as redes sociais são mais importantes para ele do que a sua companhia, é isso que você está criando. Então ele está apenas refletindo aquilo que está na sua consciência. No livro A Escola dos Deuses fala sobre isso. O que se apresenta no nosso exterior quer apenas nos mostrar o que nós temos no nosso interior, para que nós possamos olhar para isso e curar isso. Então, se você quer ver o seu marido, a sua esposa, agindo de forma diferente, primeiro você precisa criar isso no seu interior. Criar este sentimento de que você é importante, de que você está em primeiro lugar, de que você é valorizado, de que você é valorizada. Mas não quer dizer que esta pessoa vai mudar completamente. Porque tudo tem a ver com frequência. Pode ser que se chegue num ponto de que as frequências já não entram mais em ressonância. Pode ser que uma pessoa se desenvolveu tanto, expandiu tanto a sua consciência, que está vibrando aqui em cima, e a outra parte, o seu companheiro, a sua companheira, não quis evoluir, quis permanecer no mesmo lugar. Optou por seguir caminhos diferentes, tem valores diferentes. Então, a vibração está aqui embaixo. E chega uma hora que você precisa entender que talvez não faça mais sentido. Mas nunca queira culpar o outro.
antes de qualquer decisão, antes de pensar que talvez seja a hora de se separar ou algo assim, lembre-se que o que essa pessoa está apresentando é apenas um reflexo do que você tem dentro de você. E talvez você precise curar certas partes que você tem dentro de si para se conectar com esta pessoa novamente. Que talvez você precise olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, com outros olhos. Olhar com amor, com admiração, com companheirismo. Entender do porquê vocês estão juntos. Do porquê vocês se atraíram. O que te chamou a atenção? De resgatar esse sentimento puro que talvez você tinha lá no início da relação. Começar a cultivar esse sentimento de novo dentro de você primeiro, sem esperar nada em troca. Porque primeiro você precisa desenvolver isso dentro de você. Primeiro você precisa criar isso no invisível. Primeiro você precisa vibrar nesta frequência de que você é amado, de que você é amada, de que você é compreendido, para que então o outro reflita isso novamente e que então vocês novamente entrem em ressonância, vibrem na mesma frequência. Então você pode sim influenciar a outra pessoa. Tudo depende das crenças que essa outra pessoa tem. Tudo depende da visão, dos valores que essa outra pessoa tem. Mas você é capaz sim de influenciar a outra pessoa. Você só não pode criar a realidade da outra pessoa. Porque muito bem, você pode desejar que a pessoa tenha saúde, vibrar na saúde, curar até esta pessoa ao seu lado, mas se ela não tem consciência e ela vive na consciência da doença, ela cria essa doença instantaneamente de novo. Por isso que cada um cria a sua própria realidade. Mas que você pode influenciar, você pode sim. Então esse era o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.